Olá, meu nome é Erivelton, sou advogado criminalista. Estamos aqui para continuar sobre aquele assunto da embriaguez. A embriaguez como tese de defesa no tribunal do júri, principalmente. O que eu tenho falado aqui a vocês, meus colegas advogados, estudantes, curiosos, são processos que já acompanhei. Eu peguei basicamente meus resumos de júris anteriores e aqui eu apliquei bastante. E como eu já falei, uma tese não muito pouco usual pelos colegas advogados. Em alguns até com uma certa estranheza aplicam essa tese ou ouvem esse assunto achando que não cola porque a embriaguez, pelo contrário, piora a situação do réu. Mas para nós entrarmos nesse assunto da embriaguez, fiquem bem atentos, porque tudo que eu vou falar sobre a tese é a retórica, é o discurso, né? São as sentenças e proposições que você utiliza naqueles 20 minutos falando do direito e dessa tese. Você vai utilizar esse linguajar, explicar o que é embriaguez, explicar os tipos de embriaguez, essa espécie de embriaguez, para você, ao final, pedir aos jurados que digam se o seu cliente tinha ou não capacidade de entender o que fez, ou de se determinar, mesmo estando sob o efeito do álcool. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre a embriaguez não acidental. Qual é essa embriaguez? Aquela comum, aquela de vamos tomar uma ali, vamos lavar o peritônio, vamos tomar uma para poder abrir o apetite. Essa embriaguez, ela é causada de forma não acidental, e a partir daí, como é que você vai distinguir se uma embriaguez é acidental ou não? Basta que ela não seja patológica, basta que ela não seja comatosa, basta que ela não seja acidental, pré-ordenada ou voluntária, ela é a não acidental. Bom, o problema é que os promotores de justiça denunciam os nossos clientes dizendo que essa embriaguez foi exatamente não acidental. Quem tem que dizer se ela foi acidental ou não é o teu discurso. Claro, com base no processo. Claro, com base no depoimento do teu cliente. Claro que com base nos depoimentos, nas provas que estiverem no processo. E aí me vem aqui um questionamento que faço a mim mesmo e levo a vocês. Quem é o criador de uma tese? É o réu? É o acusado ou o advogado? Eu tenho discutido isso com alguns colegas meus, inclusive na confraria criminal, e muitos entendem que quem produz a tese, quem cria a tese, é o réu. Eu entendo que são os dois, mas principalmente o advogado. Por quê? Via de regra, a pessoa chega no seu escritório e ela diz que ela nega que bebeu. O processo está dizendo que ela bebeu. O processo está dizendo que ele mesmo no depoimento, às vezes na polícia, disse que passou a manhã inteira bebendo, mas alguém lá, quem quer que seja, bota na cabeça dele que se ele disser que bebeu, a situação piora, quando na verdade ele não lembra quanto bebeu, não lembra o que fez, só sabe que começou e às vezes não sabe quando terminou. Muitas vezes acorda no xadrez de uma delegacia. Essa é a verdade. Eu tenho processo em que o meu cliente amanheceu o dia no xadrez de uma delegacia sem saber o que fez. E aí você vai e diz assim, não doutor, mas na doutrina da legislação brasileira pune aquela pessoa que mesmo dizendo que não bebeu, mesmo dizendo que bebeu pouco, mas se bebeu, ela pune, mesmo que ela diga que não tenha tido a consciência do que fez. Bom, por quê? Porque aqui no Brasil rege uma teoria chamada de asso libera em causa, e eu sinceramente nunca dei muita bola para essa teoria. Eu só dou mais bola para ela porque para eu falar dessa teoria,
eu tenho que estudá-la. Para eu combatê-la, eu tenho que estudá-la. Mas imagine, se você acredita piamente nessa teoria, se você acha que essa teoria é bem acabada, é claro que você não vai botar essa tese, você não vai utilizar a tese da embriaguez, porque por essa teoria, o indivíduo que comete um delito embriagado, ele cometeu o crime não foi na hora que ele atirou ou furou ou deu a paulada. Para essa teoria, ele cometeu o crime lá na hora que ele começou a beber. Se ele bebeu, que não é crime beber, o álcool é uma droga lícita. Mas por essa teoria, a ação dele é livre na causa. Essa teoria surgiu para justificar a punição daquele que se colocou de forma proposital em estado de inconsciência. E nós advogados, num país como o nosso, que consome muita bebida, a droga mais consumida no nosso país é o álcool, é a cerveja, é a aguardente, é o vinho, é o uísque. E tem algumas proibições aí da lei seca, preocupado principalmente com crime de trânsito, com a embriaguez ao volante. Preocupado a lei que também de 2015 que proíbe venda de bebida para menores, mas quem consome bebida nesse país é a galera a partir dos 12 anos. 12, 16, 18, 20 e aí vai. Como aqui se faz muita propaganda de bebida, são as propagandas mais bonitas, cabe a nós advogados também justificarmos as condutas, porque só querem punir depois que o fato acontece. Não pune se beber, pode beber até morrer. E aliás, a bebida no nosso país mata muito mais do que o resultado dela, a pessoa cometendo o delito. Bom, mas voltando à tese. Essa tese da embriaguez, como é que você vai utilizar? A tese é utilizada, você justificando no artigo 28, parágrafo 1º e 2º, de que aquela embriaguez que está denunciado como não acidental, e essa que eu estou falando aqui, que a embriaguez, aquele que você saiu para tomar para almoçar, tomar uma para lavar o peritônio, tomar uma rapidinho e continua. Você não vê aí nenhum resquício de voluntariedade na embriaguez. Ali o que você tem é alguém que foi tomar uma para lavar o peritônio ou para conversar um pouco e continuou. Ou então aquele que diz assim, naquela festa tem bebida, então ele não está preocupado apenas com a festa, apenas com a bebida, ele vai para se divertir. Termina se embriagando e cometendo delito. Então nós advogados não vamos poder botar essa tese por causa da teoria da ação libera causa, que afirma que o indivíduo cometeu o crime não na hora que ele agiu, na hora da sua ação, mas na hora de beber, não é justo. Então, para você aplicar essa tese, você tem que fazer todo o histórico da embriaguez, falar de cada uma, falar as consequências da bebida, dizer que aquela bebida afetou o córtex cerebral daquele indivíduo, embriagou as células, e que naquele momento momento em que a célula teve aquela oxidação, o indivíduo, naquele momento que é o estado de embriaguez, e justificar a causa, justificar a fortuidade dessa embriaguez. E eu utilizei durante muito tempo, e utilizo até hoje, os livros de medicina legal e os livros que falam sobre a teoria da ação livre na causa e a embriaguez, que vai dizer as propriedades da bebida, que vai dizer que o caso fortuito não é você, por exemplo, cair dentro de um tanque. Você não vai encontrar esse seu cliente nenhum dia que ele caiu dentro de um tanque de cachaça. O fortuito é exatamente o seu cliente não ter a consciência da sua baixa resistência física para o álcool,
ou pela vacuidade do estômago, ou pela repressão do estômago. Isso você tem que justificar durante o júri. Isso você tem que justificar os jurados, dizendo que o seu cliente não tinha consciência disso. Porque você não vai esperar, você não vai contar com os exemplos de livro. Você tem que contar com o exemplo da realidade. E você vai encontrar, assim, pessoas que se embriagam com mais facilidade, pessoas que misturam bebidas, pessoas que já têm o problema da embriaguez por hereditariedade. Então é isso que vai ter a justificativa.